CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzacchia. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Apresentação: Éder Campos e Giovana Dalzacchia. O suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado. Muito bem. Obrigado ao homem do campo. Essa música é bastante oportuna, né? Não só pelo couro e fio das roupas que agasalham a nossa nação nesse friozinho gostoso nesse sábado, dia 19 de junho de 2021. São 8 horas mais 7 minutos em Campo Grande. Prazer imenso ter sua companhia mais uma vez. Olha, bom dia pra você. Bom dia pra você, Thaís. Bom dia pra você, Jucinei. Daqui a pouquinho a Giovana Dalzacchia conosco, que vai acompanhar aqui as informações, né? Vai trazer as informações do agro para você que está acompanhando a Rádio CBN. Antes da gente falar sobre de como foi a semana do agro, eu quero pegar esta música, Jucinei, e falar um pouco sobre ela. Primeiro que as pessoas... Isso, dá um sonzinho. Isso, pode aumentar um pouco. Aí. Sertanejo da pele. Isso, música de Dom e Ravel. E as pessoas me cobram muito, falam o seguinte: você não deixa tocar a música inteira, Éder Campos. Eu falo, mas a gente não é uma rádio musical. Nós somos uma rádio que toca notícias, mas a música é tão bonita que as pessoas cobram, né? Você tem que deixar tocar a música inteira. Verdade. Bom, para quem quer saber mais da música, a gente sabe que hoje é muito fácil pela internet encontrar, né? Vai lá, Dom e Ravel. Essa música realmente ela é bastante oportuna. Ela foi escrita na década de 1970. Né? O governo era militar naquela época. Inclusive, Dom e Ravel tem uma música que foi proibida, né, por lei, pelo AI-5, né? Esse é um Brasil que vai para frente. Era uma crítica, né, na época. Mas esses dois escreveram uma música na época em que o Brasil ainda era importador de alimentos, hein? O Brasil ainda era importador de alimentos. Então essa música é uma profecia do que seria o Brasil hoje, do que é o Brasil hoje. É um grande exportador de alimentos, um grande produtor de alimentos. Você sabia que o Brasil produz alimentos para mais de 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo? Exporta para cerca de 200 países os seus produtos do agro? Maravilha isso, né? Legal. Bacana, viu? O Brasil realmente é o grande celeiro do mundo e nós temos como principais produtos exportados a soja, a carne bovina e o complexo carnes de modo geral, suínos e frangos, mas o mundo também produz suínos e frangos, mas o Brasil é o maior rebanho bovino comercial do mundo. O maior rebanho bovino do mundo é a Índia, só que lá não abate animais, né? Por conta de que as castas lá, nem todas elas comem carne animal. Bom, então o Brasil, além da soja, além da carne bovina, ainda exporta açúcar, minério de ferro e outros bens do agronegócio. Por isso o Brasil é o grande celeiro do mundo. E quando a gente olha o mundo, no que se refere à produção agropecuária, o Brasil é o único país, ou a América do Sul, para ficar mais fácil, mas o Brasil é o que carrega a maior condição de produção agropecuária no mundo. Onde nós temos hoje? Qual continente que nós temos hoje terra e capacidade para produzir? Porque também tem condições climáticas. A África. Mas a África tem problemas muito grandes com questões tribais, políticas. Ou seja, então a gente não vê a curto prazo a África tornar-se um grande celeiro. O mundo vai crescer a ordem de até 2050
para cerca de 9 bilhões e meio de pessoas. Esse vai ser o crescimento até lá, né? O mundo tem hoje cerca de 6 bilhões e meio, 7 bilhões. Em 2050, o mundo terá 9 bilhões a 10 bilhões de pessoas em 2050. Isso vai demandar maior produção de alimentos, cerca de 70% mais do que produzimos hoje. E o Brasil é o país que tem condição desses 70% produzir 40% do alimento mundial. Grãos, carne, proteína de modo geral, né? Proteína de modo geral, animal. O que é a base alimentar. Além de outros bens, como por exemplo a celulose. O Mato Grosso do Sul está no grande eixo mundial de produção de celulose, abrindo a fábrica agora aqui em Ribas do Rio Pardo, vai movimentar 14 bilhões e meio de investimentos, né, de dólares ou de reais. 14 bilhões e meio em investimentos. Então nós teremos aí o estado, Mato Grosso do Sul, para quem não sabe, está entre os 5 maiores produtores do agronegócio brasileiro. E o Mato Grosso do Sul tem condição de ser mais do que isso, maior do que isso. Nós precisamos apenas de políticas e investimentos e também, claro, que de mão de obra. Importante a mão de obra. Falando em mão de obra, Giovana Dalzaker, bom dia para você. Bom dia, Éder Campos. Bom dia aos nossos ouvintes. Maravilha. Você sabe o que dia é dia do que hoje? Hoje? É. Hoje é dia nacional, é dia do cinema nacional. Do que mais? Hoje é dia do vinho. Na verdade, todo dia é dia do vinho, viu, gente? Hoje, amanhã, depois. Tô brincando. Dia Internacional do Vinho foi dia 19 de maio. Eu só brinquei com você porque eu estava recente buscando algumas informações sobre vinhos. Falar nisso, aproveitar aqui e agradecer o nosso patrocinador 067 Vinhos, tá certo? Que patrocina o programa CBN Agro. Um grande abraço. E para quem está buscando um vinho de ótimo padrão, de ótima qualidade, fica a indicação aqui do Éder Campos, viu? Vinho no 067 Vinhos. Daqui a pouco passo para você mais informações. Mas o Brasil aumentou o consumo de vinho. Sabia disso, Giovana Dalzaker? Durante a pandemia? Motivado pela pandemia. Nós já tínhamos, na verdade, uma mudança de comportamento. Já vínhamos tendo pessoas consumindo vinho por prazer mesmo nos últimos anos. Mas a pandemia acelerou ainda mais, né? Esse consumo. O Brasil hoje nós tivemos aí comparado ao mundo, o Brasil foi o país que mais aumentou o consumo de vinho. Nossa. Na pandemia. Você toma vinho? Olha, eu Às vezes. Não sei tomar vinho. Mas... Essa é uma pergunta que a gente precisa responder aqui. Porque eu ouço de todo mundo isso. Eu não sei tomar vinho. Vamos fazer um programa para falar de vinho, Giovana? Vamos. Porque você não é a primeira pessoa que fala que não sabe tomar vinho. Você sabe tomar vinho, Thaís? Vinho não, tá vendo? Jucinei, também não. O que é para vocês saber tomar vinho? Escolher o vinho certo? Saber degustar o vinho corretamente? Exatamente. Eu gostei. Porque o vinho tem todo um contexto, né, para tomar. Uma cerimônia, é isso? Tem comidinhas que dá para harmonizar, a comidinha certa, então tudo... Então vamos chamar o nosso patrocinador aqui, 067 Vinhos, para poder falar pra gente sobre como escolher o vinho certo e a gente desmistificar essa frase, eu não sei tomar vinho. Eu tomo vinho. Tomo vinho. Todos os dias? Praticamente todos os dias. E fui quebrando devagar esse paradigma, sabia, Giovana? De não saber tomar vinho. Eu também tinha esse conceito de não saber tomar vinho. E fui quebrando esse conceito aí de não saber tomar vinho. Então já está marcado, a gente vai trazer aqui um programa especial sobre vinhos. Você sabe tomar vinho? Se não sabe, entre em contato aí com a Rádio CBN, manda sua pergunta, curiosidade sobre vinho, que a gente vai promover um programa aqui sobre vinhos. Bom, Giovana, nós tivemos ontem comemoração do Dia da Migração Japonesa para o Brasil. Exatamente, Éder. Japoneses que contribuíram bastante com o agronegócio aqui do país, né? Foi uma relação, assim, uma via de mão dupla, né? Nós contribuímos com eles e eles contribuíram com a gente aqui no país, né? Eu quero sugerir, inclusive, para você, Giovana, e para outras pessoas, lerem um pouco da história da migração japonesa no Brasil. Não é nada tão simples como a gente vê hoje. Por trás dessa vinda dos japoneses para o Brasil tem história. Com certeza. Tem história.
né? E é uma história que às vezes ela não é muito confortável. A verdade é que ela não é muito confortável, né? Mas tem uma contribuição. Não quero nem falar da história agora, mas se alguém tiver interesse, faça como eu, vai lá no Wikipédia e leia um pouco da história da migração japonesa para o Brasil. Mas a contribuição dos japoneses para o Brasil é muito grande no agronegócio, né? Então eu quero aproveitar aqui e comemorar junto com a colônia japonesa, né, a vinda deles para cá e que contribuíram muito no desenvolvimento do agro. E rapidamente a gente pode contar um pouquinho de história sobre essa vinda dos japoneses para o Brasil. E sabia que o Mato Grosso do Sul, juntamente com São Paulo e Paraná, tem as maiores colônias de japoneses? Sério? Sim. Aqui em Campo Grande, né, inclusive tem... Tem a colônia Jamiki, por exemplo, aqui em Terenos, a Jamiki. Né? Quem é que nunca viu os ovos Canva aí pela cidade, né? Essa colônia japonesa que produz os ovos Canva. Falar nisso, é comum agora na rua passar uma pessoa vendendo ovos, já viu? Ovos, já viu essa frase? Ovos fresquinhos. Lá perto de casa passa 3 vezes por semana um rapaz. Meu Deus. E lá o consumo tá alto, hein? É uma bandeja de 30 ovos por semana. Na sua casa? Opa! Né? É um alimento barato, viu, Giovana Dalzacker? Barato e saudável, né? É, uma proteína barata. Você foi buscar esterco de frango? Na horta. Maravilha. O Juscelino foi buscar esterco de frango para colocar na horta. Maravilha. Para você ver que tem um subproduto também. Bom, a Giovana inclusive preparou para gente uma matéria especial sobre essa migração japonesa ao Brasil e a contribuição dos japoneses no agronegócio, em especial aqui no Mato Grosso do Sul, ou em Mato Grosso do Sul, né, Giovana? Exatamente, eu conversei com Paulo Okishima, ele que faz parte dessa colônia Jamiki, né, que vieram aqui para o estado, para Mato Grosso do Sul, e assim, em pouco tempo começaram a produção de ovos, né, os tão conhecidos ovos Canva. Tá prontinho, tá na agulha aí? Ele falou também sobre a questão do mercado de ovos, né, essa questão... Ao mesmo tempo em que está aquecido esse mercado, vive um período de crise. É mesmo? Durante esse período. Ele explica tudinho na nossa entrevista. Vamos ouvir? Vamos lá. A gente começa então falando sobre essa questão da migração japonesa, a questão da contribuição dos japoneses, né, para o agro. Os imigrantes contribuíram muito para o agro brasileiro com tecnologias e produção do campo. Eu gostaria que o senhor contasse então um pouco sobre essa contribuição. Como que foi essa contribuição e como que tem sido até hoje? Nossa colônia, a colônia Jamiki, meus pais são da primeira leva que vieram para essa colônia. Vieram em maio de 1959. Eles fundaram a colônia aqui através de uma entidade japonesa chamada Jamiki, né, que recrutava japoneses para imigrar para o Brasil, falando que aqui é o paraíso, tudo que plantava colhia, tudo que fizesse ia da produção, e foram que nossos pais tentaram no começo, né? Fizeram produção de feijão, de arroz, tentaram vários cultivos, mas para começar, o primeiro problema que eles tiveram foram com português, né? Não sabiam falar português, então a própria comunicação foi difícil no começo. Isso no século passado? Isso em 59. 59. Na verdade, a imigração hoje faz 112. É 1908 a imigração, mas a nossa colônia é de 1959. Já vem não são os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil, entende? E foi isso, plantaram arroz, feijão, vários cultivos, mas não obtiveram sucesso. E num desses momentos, eles perceberam que os ovos que vinham aqui para Campo Grande e para a região do Mato Grosso do Sul, né, agora Mato Grosso do Sul, vinham de São Paulo através de trem
pela Ferrovia Noroeste do Brasil. E conversando entre eles, como a atividade agrícola não se sucedeu bem na região, falaram, por que os ovos têm que vir exportados de São Paulo para cá, de trem, né? Por que a gente não pode tentar algo como produzir os ovos aqui? E montaram uma comissão, foram até São Paulo, vendo viabilidade das incubadoras fornecerem pintainhas para cá. E daí cada família começou com 200, 300, 500 cabeças de galinha de produção de ovos. E daí para frente, desde 59 até agora, em 1962 foi fundada uma cooperativa de produtores, né, da região, citros e ovos. E permanece até hoje essa cooperativa. Então a colônia veio direto aqui para Campo Grande? A nossa veio direto para cá. Uhum. E aí foi assim então que surgiu a cooperativa Canva? Isso, em 62 fizeram essa cooperativa e permanece até hoje. Certo. E apesar de terem vindo para cá, a colônia, né, a migração japonesa como um todo, trabalhar nas plantações de café, também foram, os migrantes japoneses também contribuíram muito para a horticultura, para a fruticultura, também para o cultivo do arroz, né, pimenta do reino e outros gêneros. Trouxeram ainda conceitos significativos de adubação e de combate de pragas e doenças das plantas, é isso? Porque todos que vão iniciar uma atividade, os orientais são bem cuidadosos nessa parte de manejo, entendeu? Então no começo sofreram bastante, mas eu acho que já vem no sangue dos orientais que tudo que você vai fazer tem que ser um negócio bem projetado, bem estudado. E graças a Deus a gente obtém um sucesso até hoje. E então o senhor é daqui, nasceu aqui? Eu nasci aqui, nessa colônia mesmo. Eu nasci, já sou Nikkei, meus pais são japoneses e eu nasci no Brasil, eu sou da segunda geração. Nasceu já dentro da produção dos ovos? Eu nasci dentro da produção de ovos. Na verdade, onde eu nasci em 64, onde eu nasci, na verdade, meu pai já criava as primeiras levas de galinha dele. Certo, que legal. Então trabalhou a vida inteira nessa... Meu pai, quando veio do Japão, ele era o casado mais novo. Em 59 ele tinha 26 anos. Veio como casal mais novo que estava nesse navio que eles vieram. E hoje ele é o mais idoso que temos na nossa colônia, dos homens, né? Ele é, na verdade, o único que sobrou. Nossa, tem muita experiência, então, muita coisa para passar. Sim. Uma experiência muito boa, muito gratificante. Meu pai, para mim, é uma história. Legal, que legal. Carrega consigo toda a cultura, né? Tanto do Japão como aqui. Construir um legado aqui no estado também, né? Que é a questão da cooperativa. Sim, graças a Deus. A gente trabalha para isso também, né? E eu na minha idade, tinha sonho de agregar, trazer meus filhos todos de volta, assim. É uma situação meio complicada, porque todo mundo estuda, todo mundo sai para fora, mas assim como meu pai conseguiu me resgatar, me trouxe aqui para a granja, eu queria
ter pelo menos alguém comigo aqui, dando oportunidade que a gente faz. São outros tempos, né? Não é como... É verdade. Antigamente, o sucessor, né? A questão da sucessão familiar é uma coisa que na agricultura, no agronegócio como um todo, é uma coisa que era presente, muito forte. Hoje em dia até está voltando em outras situações, né? Mas ainda tem essa questão do choque das culturas. Verdade. Então, passando agora para falar um pouco sobre essa questão do mercado de ovos, né? Como o senhor trabalha desde sempre nesse ramo, nesse mercado, nesse segmento, nós temos visto aí, nos últimos 2 anos, principalmente em razão da pandemia, um aumento no consumo de ovos aqui no estado, certo? Certo. Não só aqui no estado, né, mas também no Brasil e também no mercado internacional, porque houve também um aumento nas exportações, né, tanto em 2020 como agora no primeiro trimestre de 2021. Na verdade, todo mundo está cansado de saber, mas o ovo é o alimento mais completo depois do leite materno. Então, em questão nutricional, era um produto super acessível, todo mundo podia ter ovos em casa, inclusive todo mundo está cansado de ouvir falar 30 ovos por R$10, né? Então o ovo tem um teor nutritivo muito, muito rico e por isso que continua no mercado, eu acho. Sim, sim. E ao longo dos anos, como cooperativa, né, desde a década de 60, como o senhor disse, tiveram alguns períodos de dificuldade no mercado ou sempre foi bastante latente esse mercado, esse segmento? Aqui no estado também, vocês exportam ovos ou vocês produzem só para o mercado interno? Nosso produto vendido, acho que em torno de 85% dentro do nosso próprio estado, e o excedente vai para São Paulo, vai para Minas. A gente, aqui dentro do estado, a gente leva até a fronteira, da fronteira pode ser que passa para o outro lado também, né, mas a gente entrega até o MS, mas aí vai para outros lugares. Então, ao longo desses anos, o mercado, que é um mercado aquecido, passou e tem passado por um período difícil. Na verdade, hoje nós estamos passando uma das maiores crises, né, na produção de ovos, porque, para você ter uma ideia, a saca de milho, 60 quilos, em maio de 2020, a gente pagava R$46 na saca de milho. E o preço em abril de 2021, R$93 a saca, a mesma saca. E a questão de 2 meses atrás, a gente chegou a pagar R$101 na saca, entendeu? Nossa. E a soja tonelada em abril de 2020, estava em torno de R$1.580 a tonelada. Em abril, já passou para R$2.370, essa mesma tonelada. E 60% da ração do balanceado que a gente dá para as galinhas é soja e milho. Muito bem, a gente vai daqui a pouquinho continuar com a entrevista que a Giovana Dalzacker fez sobre a migração japonesa para o Brasil. Inclusive, Giovana, um pouco sobre a história da migração japonesa, né? A migração japonesa aconteceu em 1908, né, para o Brasil, né? Sim, 113 anos, né? 113, 1908, é a data oficial, né? Embora há relatos de japoneses que vieram para o Brasil antes, viu? Até em 1804 já haviam chegado alguns japoneses aqui, não oficialmente, né? E um pouco antes também dessa data de 1908, em 1890, já tinha aí uma ideia de chegada de japoneses no Brasil.
E o interessante sobre essa questão histórica, né, da vinda de japoneses para o Brasil, eles sofreram muito preconceito, sabia disso, Giovana? Porque esse período da vinda deles para cá, nós passamos pela Segunda Guerra Mundial, em 42, né? Quando o Brasil declarou guerra oficial ao Japão. E os japoneses que estavam aqui, inclusive, receberam aí, por parte da população, muito preconceito, né? Até um pouco de violência. Até tem um filme, né, que mostra essa violência contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. E os japoneses vieram para o Brasil, para cá, motivados pela necessidade de mão de obra nas lavouras. E havia também um movimento no Brasil para... Eu acredito que, por conta da vinda dos escravos durante a colonização do Brasil, nós tivemos um escurecimento da pele brasileira. Essa mistura de negros e índios trouxe um escurecimento da pele brasileira. E alguns políticos à época queriam branquear o povo brasileiro. Para isso, abriram então a migração de europeus para o Brasil. E aí nós tivemos os alemães, os italianos, né, e outras raças europeias vindo para o Brasil com o objetivo de branquear o branqueamento, né, da pele brasileira. E quando os japoneses vieram para cá, e nós tivemos uma questão de preconceito com a questão da raça, né? Da raça asiática. Então, o interessante é ler a história da vinda dos japoneses, que nem sempre foi esse mar de rosas, né? Eles sofreram bastante aqui. Mas o fato é que eles contribuíram muito para a cafeicultura brasileira, para a avicultura, para o plantio de grãos e equipamentos também, porque o Japão era um país altamente tecnificado e é um país que cresceu muito, né, a população, e precisou exportar gente, sabia disso? O país ficou fechado por quase 300 anos para o mundo e a população inchou muito, cresceu demais e não tinha como produzir alimentos para tanta gente. Aí o Japão abriu então a exportação de japoneses para despovoar um pouco o Japão. E aí o Brasil, Peru, aqui na América do Sul, Brasil, Peru e México, aqui nas Américas, foram os países escolhidos para essa migração. Tanto é que no Peru aqui nós temos o Alberto Fujimori, que foi presidente, descendente de japonês, e agora a filha dele é candidata à presidência aqui do Peru, né? Sim, sim. Né? E ainda nós tivemos uma participação efetiva dos japoneses na cafeicultura paulista. O crescimento da cafeicultura paulista, né? Exatamente, eles contribuíram bastante. É isso que você falou, né? Eles vieram para o meio rural, né? E aí, como o Paulo, inclusive, até falou, a colônia deles não deu muito certo na parte da cafeicultura. Muitas colônias quebraram no exatamente, Brasil. Exatamente. Japonesas. E aí eles encontraram um caminho no mercado dos ovos, né? Uhum. Muito inteligentes. É verdade. Ô, Giovana, e nós temos muitas empresas hoje ligadas ao setor rural que são de japoneses, né? Descendentes de japoneses. A Matsuda, por exemplo. Né? A Matsuda, a Jacto, que é uma grande empresa de produtos para pulverização, né, agrícola. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Intervalo não, vem aí o repórter CBN. Depois nós vamos bater um papo com o Silvestre Marinho da Connect Leilões, que vai falar sobre o mercado aquecido para os leilões de animais, tá bom? Obrigado ao homem do campo. Legal, 8 horas mais 39 minutos, hora de Mato Grosso do Sul, de volta ao CBN Agro, Giovana Dalzacker. Nós falamos sobre a migração japonesa, que ontem foi a comemoração, 113 anos. Mato Grosso do Sul com o Paraná e São Paulo, as maiores colônias. Inclusive a gente recebe aqui um representante do Paraná, viu? Silvestre Marinho, da Connect Leilões, que a sede fica em Londrina. Bom dia, Silvestre Marinho. Bom dia, meu amigo Éder, bom dia, Giovana, bom dia a todos que estão escutando a CBN. Prazer muito grande estar aqui. Bom estar aqui com você também, viu, Silvestre? Há tempos que eu vinha convidando esse moço, mas ele corre demais, viu, Giovana? Viaja o Brasil inteiro fazendo leilão. Às vezes ele termina um leilão aqui no Canal do Boi, na sexta-feira à noite, e eu falo, vamos sábado de manhã na CBN. Não posso, tem que ir para Londrina, porque eu tenho leilão na Londrina. Então ele não para, Silvestre Marinho, viu? Do mesmo modo que ele não para, sabe o que não está parando, Giovana? O mercado pecuário brasileiro. Aquecidíssimo, viu? Tá aquecido, é sobre isso que a gente vai conversar com ele agora, né? Vamos bater um papo com ele? Vamos. Vamos lá. Antes de começar o bate-papo, eu quero deixar registrado aqui uma interação no Facebook do Marcos Douglas de Jesus, lá de Acajutiba, Bahia. Ele disse que era um alô. Um alô, então, pro Marcos Douglas de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Valeu, Marcos. Obrigado, viu? Bom saber que tá com a gente mesmo longe, né? Legal. Bacana. Silvestre Marinho, a gente está percebendo aí já desde o ano passado, da pandemia, que o mercado pecuário, na verdade a gente já vinha
anos anteriores, né? O Brasil já vem crescendo no melhoramento genético há alguns anos. Talvez há 40 anos o Brasil já vem melhorando os seus animais, o seu rebanho geneticamente. Consequentemente, claro que é inevitável que os negócios também aumentassem. Isso vem acontecendo. Mas ano passado e este ano foram anos muito diferentes para a pecuária brasileira, né? Não, com certeza. A valorização da arroba, né? Eu acho que foi importantíssimo para isso, né? A gente sonhava aí e era um sonho, arroba R$300, né? E ela bateu nos 300. Em São Paulo a gente vê a comercialização até um pouquinho a mais, a Bolsa Futura aí falando em 315, 320, né? Então, com certeza isso deu uma agitada no mercado, né? Isso em cima do melhoramento genético, né? A gente repara que aonde tem profissionalização, aonde o criador investe, né, em melhoria, né, o resultado ele vem mais rápido, né? É diferente você pegar vamos falar o linguajar direto assim, um boi de boiada, né? O que é o boi de boiada? Você pegar um touro melhor, mas que não tem a chancela ali da BCZ, que não tem ali as avaliações genéticas dos programas de melhoramento genético, e você coloca na vacada. Agora você tem a possibilidade de estar comprando esse produto com frete facilitado, com frete free praticamente, em 30 parcelas, sem juros, sem correção. Então isso vem alavancando e com certeza melhorando o rebanho. E a arroba do boi nesse preço aí. Então acho que o mercado tá uma crescente, né? Tá crescente, exatamente. Ô Silvestre, falando sobre o mercado de leilões, porque a gente fala aqui para o pecuarista, ele sabe como funciona o sistema de comercialização e de venda de animais, né? Através de leilões ou venda direta na fazenda. Mas quem é do centro urbano, que a gente conversa também com eles aqui pela Rádio CBN, porque nós temos muitos ouvintes que são do meio urbano, o principal meio de comércio de animais no Brasil é por leilões, né? Por leilões. A gente sabe muito, tem um mercado paralelo muito grande, né? Mas a maior comercialização, com certeza, é em leilão. Gado comercial ou gado reprodução reprodutores? O que vende mais em leilão? Eu acho que é os dois. Eu acho que gado de corte, porque hoje cada cidade praticamente tem seu leilão de gado de corte, com essa tecnologia da informação chegar mais rápido. Então hoje a gente tem aí YouTube que transmite os leilões, então a facilidade hoje de você jogar o leilão para atender o mercado em geral é muito grande. Mais então fácil, a gente vê várias cidades aí que faz os interiores aí fazendo os leilões de gado de corte praticamente todo dia, né? Tem uma estimativa de quantas leiloeiras existem no Brasil, não? Pai, agora você me apertou. Mas deve ser bastante, né? Vamos pensar assim, nós temos aqui no estado 76 municípios, né? Campo Grande acho que é a cidade que mais tem leiloeira. Nós devemos ter umas 3 ou 4 leiloeiras. Não, mas deve ter mais. Tem mais. Deve ter umas 10 leiloeiras em Campo Grande, né? Entre as que são que fazem presencial, que fazem digital e televisão. Eu acho que no Brasil a gente deve ter em torno, acho que de umas 2.000 leiloeiras, hein? No Brasil. Será? É pouco ainda? Se não for mais ainda? É porque, assim, a gente ouve muitas dessas leiloeiras que trabalham mais com transmissão de televisão. Então, são as mais mas aí a hora que você vai para o interior, assim, por exemplo, você quer ver onde tem bastante leiloeiro, estado do Goiás, Tocantins, isso eu falo porque viajo bastante de carro, então você vê aí praticamente muitas cidades aí com as suas próprias leiloeiras, né? Sindicato rural, né? Então... o sindicato também acaba fazendo papel de leiloeira muitas vezes, fazem leilões também, né? Exatamente. Tá. Silvestre, você começou em leilões há muito tempo já também, né? Faz bastante anos, 32 anos. 32 anos. Eu comecei em 89. Você é de Minas, né? Você é mineiro. Sou de Uberaba, Minas Gerais. A capital do boi, do Nelore. Capital do Zebu. Do Zebu, né? Do Zebu. Então, desde meu primeiro ano, eu já estava fazendo leilões dentro da Expo Zebu, que é a principal exposição nacional, né? De zebuínos aí, da raça Nelore, Cindy, Tabapuã, né? Então, Gir, mercado muito aquecido ali, né? As leiloeiras começaram no Brasil, se eu não me engano, eu não sei se historicamente eu estou certo, mas quem começou, o modelo de leiloeira no Brasil foi importado do Uruguai ou da Argentina? Acho que do Uruguai. Do Uruguai, né? Trajano Silva foi o... Trajano Silva.
foi o primeiro que começou a fazer leilão no Brasil, né? Ele morava ali, Uruguaiana, ali na região. Isso. Trouxe o modelo de leilões. Só que os leilões evoluíram muito, né? Eu também já fui pisteiro, viu, Silvestre? Olha só, você não sabia. Você não sabia? Essa eu não sabia. Já fui pisteiro. Lance Livre Leilões. Ficava em Cacilândia aqui. Cacilândia. Lembra da Lance Livre do Álvaro? Lembro. Então, fui pisteiro há muitos anos, né? E eu me lembro que naquela época os leilões eram muito incipientes. Hoje está tudo virtual, né? Mas a evolução dos leilões tornou-se grandes eventos, né? Exatamente. O principal palco, né, a gente pode falar assim, é Exposebu, né? Que ali tudo concentrava ali para ver os grandes campeões e tudo, né? Maior exposição de zebu do mundo em Uberaba, né? Exatamente. Então, tudo ali, os principais leilões eram ali. Ainda, né? Porque agora não teve, os 2 anos foram cancelados, mas foram feitos virtual, né? Os leilões dando sequência. Não teve a exposição de animais, mas a agenda dos leilões se mantiveram, né? A gente teve até um leilão que foi realizado, que bateu o recorde de preço de um animal, comercializou 50% dele por quase 4 milhões esse ano. 50%, quase 4 milhões de reais. 50% dele? Parla, a JJ. 50%, quase 4 mil. Que por sinal, o proprietário dela é o Roberto Bavaresco, que tem fazenda aqui. É do Paraná, mas tem fazenda aqui. Tava... Se eu não me engano, ela acho que ela foi para São Paulo, comprador de São Paulo. Mas o vendedor, o pecuarista daqui do estado. Outro dia tivemos também um touro aqui no estado também, vendido a R$1 milhão, metade do touro também, né? Um touro aqui no estado. Do Ulisses Serra Neto também, tivemos um touro aqui. Bom, não é a realidade hoje, né, da pecuária. Esses aí são animais de alto padrão, são animais PO, animais elite, né, de alto padrão. Se a gente pegar a pecuária, a gente tem que dividir. Esses animais não vão para o gancho. Eles são os produtores. São os melhoradores. Os melhoradores. São os animais de alto padrão genético que vão trazer o gado comercial. E o Brasil teve uma evolução muito grande na qualidade da carne, justamente por isso, né, Silvestre? Com certeza. Aí fica aquela pergunta assim, o ouvinte deve falar, mas como é que paga 4 milhões? Como é que vai tirar esse dinheiro? É o melhoramento genético. É uma doadora que dali você vai tirar embriões, né? Vai multiplicar. E um animal desse, ela não vai... ela pare todo ano, né? Mas você sempre faz o trabalho de aspiração, né? Que é um método que aumentou muito, né? Multiplicou muito a produção de animal. Para ficar fácil de trazer para a linguagem humana, é como se a mulher fosse fazer uma inseminação artificial. Vai lá no médico, o médico faz uma super ovulação na mulher, e por isso que muitas vezes, quando vai fazer a mulher não engravida, ela vai fazer um trabalho médico para isso, às vezes dá quadrigêmeos, trigêmeos, 6 de uma vez, por isso, porque fez um trabalho de hormonização na mulher, né, para aumentar a sua ovulação e a fecundação. No mundo pecuário, comercialmente, isso é importante e viável, porque você pega uma vaca dessa, né, você vai fazer uma aspiração no útero dela, tirar os oócitos, e vai fazer fecundação in vitro. Ou seja, você vai aumentar o potencial genético desses animais, né, Silvestre? Exatamente. Aí você tira vários filhos, vários produtos. E é uma vaca, é até engraçado falar, mas é uma vaca que vai se pagar, porque os filhos delas vai ser vendido, vai ser com certeza recorde de preço, igual era uma vaca já de, se eu não me engano, 13, 14 anos, e todas as vezes que ela foi comercializada, acho que foi 4 vezes que ela foi comercializada, as 4 vezes ela foi recorde de preço. E as 4 vezes ela se pagou. Então ela já foi vendida por 1 milhão, já foi vendida por 2 milhões. A mesma vaca? Vendida várias vezes, sempre aumentando o valor pago. Nossa. Maravilha. O que você achou, Giovana? Que legal, né? A mesma vaca. E aí, mas assim, tem um período de que ela, assim, da idade da vaca, alguma coisa assim, que ela é comercializada? Por exemplo, um período fértil, vamos dizer assim. Faz a superovulação. E uma vaca dessa, ela se paga também, porque ela já está com uma idade avançada. Mas com as tecnologias que nós temos hoje, então foi feito clone. Não foi vendido só ela, foi vendido junto com ela, se eu não me engano, 3 clones. E aí você faz a aspiração em cima dos clones. Está vendendo a mesma genética, né? Nossa. Clonou a vaca e está vendendo a aspiração do clone. Fantástico. Muita gente não sabe. É porque uma coisa é quando você vê o bife na mesa. Você tem que olhar para trás do bife. Tem muita história. Tem muita história. Se a gente até aquele bife chegar na mesa.
Até o bife chegar ali tem muita coisa que aconteceu. E o Brasil hoje é um dos países, ou se não, o país mais evoluído em melhoramento genético do mundo, né, Silvestre? Exatamente. O Brasil ele investe muito nisso, né? Então ele investe muito. Então hoje a gente vê em alguns criatórios aí, com o uso da tecnologia de fazer aspiração em bezerras. Então você vê bezerras de 9, 10 meses já sendo aspiradas. Acabou de desmamar, está sendo aspirada já. Está sendo aspirada já. Então, aí você vai encurtando o espaço, né? É evolução de produção. Mas é fácil entender isso. Olha, antigamente, quem tem mais de 50 anos, assim como você, Giovana, Claro. vai se lembrar que o boi ficava no pasto até o abate, até ele ir para o gancho, cerca de 7 anos. Ficava. Hoje a gente consegue tirar um animal com menos de 2 anos. Ou seja, o que garante isso? Uma carne melhor, macia, né? Maior quantidade de produção, você vai ter mais animais no mercado. E justo sobre aquilo que nós falamos, aquela demanda mundial por alimentos, nós falamos, ou seja, o melhoramento genético encurtou o período de produção e aumentou a qualidade, Silvestre. Exatamente. Hoje tem um trabalho muito forte em cima das precocinhas, né? As precocinhas são fêmeas que vão parir. O normal, assim, não é que é o normal, o que é feito, né? A fêmea ela pare normalmente aí, vai prenhar aos 20 meses, próximo aos 2 anos. A primeira gestação dela, né? O que tem feito e é o melhoramento genético é encurtando esse espaço para você ter uma cria a mais. Então, se você consegue trazer uma fêmea para parir antes dos 24 meses, você está ganhando uma gestação a mais, um produto a mais. Então é o que muitos criadores da raça Nelore vêm fazendo, encurtando o espaço, trazer ela para parir. Em vez de ela parir com 3 anos, ela vai parir com 2 anos. Né? Então é o melhoramento genético, é evolução. E não para. Isso aí, não parou. Vamos mudar um pouco a nossa prosa, vamos falar do volume de leilões, né, que a gente tem tido nos últimos meses aí, até desde o ano passado, né? A gente tem tido aí um volume muito grande de leilões, de eventos, né? Com certeza. A gente, como a pandemia, né, ela no meio pecuário, ela não atingiu, porque os leilões eles passaram a ser, já eram feitos virtuais, e agora essa modalidade, por causa da pandemia, ela praticamente só tem leilão virtual, né? E aí a facilidade de você realizar o teu evento é muito grande. Você não precisa levar até um parque de exposição, até um recinto, filma até o bem-estar animal, né? Você não precisa carregar o animal, levar num recinto de leilões para vender e dali sair para outra fazenda. Então hoje o animal ele sai direto da própria fazenda para o pecuarista, para o comprador, e aumentou demais a quantidade dos leilões. Hoje a gente tem aí canais de televisão, acho que 4 ou 5, e não acha data para você realizar os leilões, né? Não acha data por essa demanda, né? Cresceu demais. E o pecuarista também, ele aumentou também o rebanho, e muitos criadores entraram no meio também desse negócio de fazer leilão. Então hoje... E a questão do período econômico também, né? Como o senhor estava falando antes aqui, as pessoas estão investindo mais no mercado da pecuária, né? Durante esse período dos juros. Os juros, como hoje para você colocar o dinheiro no banco, a rentabilidade é pouca, né? Somente o investimento seguro. Você pode fazer outro tipo de investimento com risco, né? Talvez uma bolsa, alguma coisa assim, né? Mas o investimento seguro, que é a poupança, o CDB e tal, o rendimento é muito pequeno. Então você põe seu dinheiro ali, você não vê seu dinheiro aumentar. E hoje, o que as pessoas vêm fazendo, né? Os investidores vêm fazendo, tirar esse dinheiro e investir em outra coisa. Então por isso que você vê a pecuária tão aquecida, do jeito que está, investindo em outros setores. Aí vem para a parte de imóveis, né? A valorização em geral foi muito grande, porque está tendo investimento. Como o dinheiro não está rendendo nada,
Interessante isso, Silvestre, porque a semana passada até um amigo me procurou, não é do setor, dizendo que amigos que tinham terra haviam procurado ele para investir em pecuária. Se ele não estava interessado em fazer uma parceria, ele botava o dinheiro e essas pessoas iam tentar rentabilizar o dinheiro em pecuária, embora ele não é do setor. Ainda ontem, eu ainda navegando pela internet, eu recebi aquelas mensagens proxy que vem, porque o pessoal te acha ali, cookies, né, quer dizer, né, dizendo de uma live que vai acontecer, falando do bom momento do agronegócio, incitando pessoas comuns, pessoas da cidade, a investir em investimentos que são rentabilizados pelo agro. Até recebi ontem aí uma mensagem aí de uma live que vai tratar esse assunto. Ou seja, o mercado, esse movimento de mercado pecuário está motivando a aparecer investimentos, né? Com certeza, mas assim, aqui a gente até deixa um recado. Um alerta. Para você não entrar... não, então eu vou investir, pegar meu dinheiro e vou investir na pecuária. É importante você pegar pessoas que entendam do negócio para te ajudar nesse investimento, para não virar você tem como ganhar, e ganhar muito, né? Só que você precisa saber como investir esse dinheiro. Não adianta você chegar e já vou comprar. E lembrando que esse movimento abre também para oportunistas, né? Exatamente. Para oportunistas, como já aconteceu no passado. Nós tivemos o boi de papel no passado que trouxe prejuízo para muitas pessoas. Exatamente. Então, é claro que o mercado aquecido pecuário abre oportunidade para os oportunistas. Então, tem que tomar muito cuidado. O Silvestre tem razão. Então, antes de investir, tem que buscar uma assessoria sólida de quem entende do assunto. Vou investir em pecuária. Procura assistência técnica de profissionais, não só daqueles que entendem tecnicamente, mas daqueles que entendem economicamente do mercado. Deixa eu chamar o intervalo comercial, depois a gente volta para finalizar, inclusive, a entrevista com o Silvestre Marinho, mas a gente trouxe ele aqui para falar desse mercado aquecido, né, da pecuária, dos leilões, nesse momento de pandemia. A exemplo do vinho, aumentou em 18% o consumo de vinho no Brasil do ano passado para cá, viu, Giovana Dalzacker? Intervalo. Muito bem, de volta às 9 horas, hora de Mato Grosso do Sul, 9 horas em ponto, viu? 9 em ponto. Legal, o CBN Agro termina que hora, Giovana? 9 em ponto. 9 em ponto. 9 em ponto, né? Poxa vida, hein? Fiquei agora chateado. Trouxe o Silvestre Marinho lá de Londrina para conversar com a gente e ele falou só 20 minutos. Conseguiu um horário na agenda dele. Ele só falou só 20 minutos. Vamos derrubar o Paulo Cruz, vamos? Vamos. Derrubar o Paulo Cruz. Já acabou? Então, você vê, nós quase não gostamos de falar, né, Silvestre? Pois é. Nós quase não gostamos de falar, né? Pois Silvestre, bom, você sempre está aqui em Campo Grande. Você, né, volta e meia, você está aqui, você vem de Londrina para cá, mesmo porque boa parte dos seus leilões acontecem virtualmente pelo canal do Boi, né? Sim, sim, sim. Você começa uma semana agora de... Hoje você começa? Venda da raça Tabapuã, é isso? Isso, exatamente. É o nosso escritório em Londrina e praticamente uma filial aqui em Campo Grande. Todo mês aqui passa uns 15 dias aqui. E hoje à noite a gente começa o evento de Tabapuã. Pelo canal do Boi, né? Tabapuã da G, João Trivelato e Jerusa, ali de São Gabriel do Oeste. Por sinal... Agricultores, né? Faz um trabalho fantástico. E o melhoramento genético, né? Com a raça Tabapuã também. Maravilha, viu? Uma raça fantástica, viu? Giovana, inclusive o Tabapuã da G, o Trivelato, o João, foi que deu entrevista pra gente recente que teve quebra de milho ali na região dele. Perdeu 60% lá na propriedade dele. Mas ele cria boi também. Além do milho e da soja, ele cria a raça Tabapuã e hoje começa uma venda de animais da raça Tabapuã pelo canal do Boi e também ele tem um aplicativo que chama Connect Play. Você vai lá, baixa o aplicativo Connect Play para você assistir. Connect Leilões. O Silvestre, vamos combinar o seguinte, como você está sempre indo e vindo para Campo Grande e a nossa conversa foi só a meia boca, nossa conversa, vamos voltar um outro sábado aqui. Será um prazer. Pode ser? Lógico, vai ser um prazer. A gente porque essa demanda não vai parar, né, Silvestre? Esse crescimento, o mercado está aquecido e as expectativas aí vai bastante tempo, se Deus quiser. Deus quiser. E com essa China comprando tudo, né? Pois é. O boi China. Legal, Giovana? Legal, muito legal. Bate-papo muito interessante aqui sobre o mercado da pecuária. Então, o negócio é estudar mais melhoramento genético, Giovana. Vamos estudar, vamos ver, vamos aprender um pouco mais, né? Informações sobre melhoramento. Para saber que o bife só chega na mesa da gente macio, gostoso, suculento, se passar pelo melhoramento genético. Se passar assim, não, meu amigo, aquela carne dura que você sola de sapato. A hora que você põe na boca, você fala, nossa, mas tá dura, você vai lembrar. Essa carne não tem melhoramento genético. Maravilha, obrigado, Silvestre. Eu que agradeço. Obrigado, Giovana. Obrigado, Éder. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Obrigado ao homem do campo
o café e o pão. CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzaker. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho.